No Congresso, a oposição tenta avançar e colocar em votação um projeto de anistia aos envolvidos de 8 de janeiro. Já parecia um assunto tão distante, páginas que haviam sido viradas e, de repente, blom, bate aquele vento e o livro volta a tudo. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, líderes do Centrão, também o senador Flávio Bolsonaro, se reuniram com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que passou a defender a proposta abertamente, João Pedro Melo. Exatamente. Esse é um texto que a gente, como você falou, Carlinha, já nem esperava que fosse discutido por agora, diante de julgamento, entre outras questões, mas que nos bastidores do Congresso está mais do que vivo, viu? E aí eu vou trazer um outro ponto, antes de falar dessa reunião do Tarcísio de Freitas, de que o Senado, que ainda não está, obviamente, debruçado sobre essa matéria, já está articulando um diálogo para um texto alternativo, ou seja, avaliar uma parte ali dessa anistia, mas não como a Câmara dos Deputados está discutindo. Esse texto serviria como uma espécie de mudança à anistia defendida pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, só que diferente da matéria capitaneada pelos aliados do ex-presidente, esse texto alternativo não trata de perdão de penas. O que seria? Ele seria uma espécie de recalibragem da dosimetria, ou seja, uma diminuição do período de prisão de fato daqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Bom, agora sim falando sobre oposição na Câmara, eles estão apostando no engajamento do governador de São Paulo para avançar com a votação no Congresso. Ontem, presidente da Câmara, Hugo Mota, líderes do Centrão e também o senador Flávio Bolsonaro conversaram com Tarcísio de Freitas. A ideia era costurar um acordo em torno dessa proposta. Mota tem sentido um aumento de pressão e já afirmou a alguns aliados que esse texto está maduro para ser votado e fez chegar ao governo que não vai conseguir segurar essa pauta por muito tempo. Ele já até está avaliando um relator que seria Rodrigo Valadares, do União Brasil, e essa proposta seria válida de 2019 até a promulgação do texto, obviamente incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, diz que já tem mais de 300 votos a favor dessa medida. A gente vai ouvir um trechinho do Sóstenes agora. O presidente Hugo Mota não cravou data, só comunicou ao Colégio de Líderes que o clima está sendo preparado e favorecido e que em algum momento nas próximas semanas será pautada a anistia. Bom, a ideia do presidente da Câmara é pautar essa proposta após as sentenças do Supremo Tribunal Federal e até lá a expectativa é de se concentrar ou se conversar com os líderes partidários e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e até do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para discutir esse tema. Parlamentares da base prometem recorrer ao STF caso a proposta avance. E isso quem destaca é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Votar anistia na Câmara dos Deputados é uma provocação ao Supremo, vai elevar a temperatura, vai agravar a crise e, o que é mais grave, vai sinalizar que o Congresso Nacional Brasileiro é cúmplice de um crime. Bom, a federação formada por União Brasil e PP passou a apoiar a anistia. O presidente da União Brasil, Antônio Rueda, confirmou o desembarque do governo e também a entrega de ministérios. Estou com muita alegria aqui receber hoje toda a executiva e convalidar a nossa decisão ontem lá no Parlamento, onde a gente teve a oportunidade do Salão Verde anunciar a saída da nossa federação do governo. Bom, o presidente Lula, diante dessa ofensiva ontem, convocou ministros indicados pela União Brasil para um almoço lá no Palácio da Alvorada e cobrou fidelidade e permanência no governo. Celso Sabino, do Turismo, poderá ir para o MDB com apoio do presidente e participaram também desse encontro a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi o responsável pelas principais indicações da União Brasil para pastas e estatais e disse que se a anistia passar pela Câmara, falou isso para o presidente Lula, ele particularmente vai segurar essa proposta no Senado. E aí a gente volta para o que falamos no início dessa matéria aqui, quando a gente estava começando a conversar, de que o Senado está discutindo uma alternativa já a respeito dessa anistia. Obviamente, ainda muita discussão vai ter que ser feita para que esse texto possa avançar. 2 anos e meio, né? Durou essa coalizão aí do governo, que o governo conseguiu fazer. Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, mas foram 2 anos e meio. E aí agora, hoje é dia 4 de setembro, né? A gente tem desde essa semana, 1º de setembro, esse anúncio. E assim, coincidentemente,
Temos no fim de semana um feriado, 7 de setembro, que é um feriado onde haverá manifestações, ou quando haverá manifestações. Próprio Tarcísio falando que vai chamar outros governadores de outros estados para participar de manifestação na Avenida Paulista, em que certamente eles devem trazer mais, né, sobre esse pedido de anistia e a tentativa de passar esse projeto aí de anistia. Então, o que a gente observa, e como sempre, né, é que no fim das contas o interesse é sempre político, o interesse é sempre eleitoral, essa roupagem de defender pessoas que só foram se manifestar, mas no fim das contas é só a defesa de uma ideia para atrair mais eleitores, para que esses eleitores votem nas mesmas pessoas, no mesmo grupo que está reunido e para que essas pessoas sigam no poder. É triste, né? A gente analisar dessa forma mais pragmática o que acontece, mas é a realidade. Essa é uma discussão que sempre girou em torno de Jair Bolsonaro. Nunca foi pela moça do batom, nunca foi pelo cara que sentou na cadeira, nunca foi pela senhora que foi lá e fez as suas necessidades e interditou o banheiro do STF, nunca foi por essas pessoas, e isso ficou completamente evidenciado na divulgação das mensagens do Malafaia, do Jair e do Eduardo, né? Chega uma hora lá que o próprio Jair Bolsonaro fala, como é que vai resolver a minha situação? Ele fala isso, tá lá para todo mundo ver, para quem quer ver, né? Mas, de fato, Bolsonaro sempre teve pessoas muito fiéis a ele que estavam lutando pela sua liberdade. No caso de Tarcísio, não é o caso, porque o governador sabe que isso não passa no Senado, e se passar no Senado não passa no STF. Então Tarcísio está emplacando uma luta ali que não é por Jair Bolsonaro, que é por ele, que é pela sua candidatura, que é para viabilizar-se como possível ungido da família Bolsonaro para 2026. Se vai funcionar? Acho que não. A família Bolsonaro preza pelo sectarismo. Eu não estou vendo Eduardo Bolsonaro reconhecendo o esforço do governador e lá dos Estados Unidos aplaudindo o Tarcísio e baixando a bainha da espada ali sobre os ombros do governador como candidato da família a 2026. Mas enfim, cada um é dono da sua carreira, cada um é dono da sua história que vai escrevendo durante a sua carreira política, e Tarcísio optou por escrever a sua história com uma página dedicada à anistia de golpistas aqui no Brasil, né?